E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor André Menezes para mais uma aula do pré-calouro da Universidade do Estado do Amazonas. E o tópico de hoje é embriologia. Não esqueça de entrar no aplicativo e baixar os conteúdos extras, hein? E aí galera, tudo bem? No nosso tópico de hoje, a nossa aula de embriologia. E nada melhor do que entender um pouco sobre o que a embriologia ela influenciou na nossa vida. Bem, desde sempre você tem a embriologia como um tema que gera muita curiosidade. Desde os tempos de grandes pensadores como Aristóteles, você vem tentando desvendar os mistérios do desenvolvimento embrionário de diversos grupos animais, principalmente de nós, seres humanos. E hoje em dia, o estudo da embriologia ele causa inúmeros benefícios, principalmente em campos da histologia, em campos da medicina, como também no estudo de células-tronco direcionados a transplantes de órgãos. A fecundação é o momento que marca o início do desenvolvimento embrionário. Tudo começa com aquela velha história, né? Que as mulheres contam para nós, pobres homens, e nós, inocentes homens, caímos na lábia feminina. E aí, meu amigo, vai ter o encontro ali dos gametas masculino, feminino. E ó, essa união, ela vai gerar a fecundação. Gerou a fecundação, a célula ovo ou zigoto, ela vai ser formada. E aí, rapaz, ela vai começar a se dividir várias e várias vezes. Essa fase ela é chamada de fase de segmentação ou fase de clivagem. Nada mais é do que uma sequência de inúmeras e sucessivas mitoses, que são divisões celulares, né, do tipo equacionais, onde uma célula gera uma outra célula geneticamente igual, que depois se divide gerando outras duas iguais, que depois se divide de maneira exponencial, até gerar um bolo de células, uma massa compacta de células, chamada de mórula. Ela recebe esse nomezinho, mórula, porque ela é toda segmentada, ela parece aquela frutinha que você conhece, a amora, daí o seu nome, mórula. As células na fase de mórula, elas estão compactadas, elas estão extremamente unidas. Justamente para quê? Para evitar ali uma separação dessas células durante esse processo de desenvolvimento, ok? E essa primeira fase, ela dá depois a formação de uma outra estrutura chamada de blástula. A blástula, diferente da mórula, ela possui uma pequena cavidade. Quando a mórula está em desenvolvimento gerando a blástula, uma pequena cavidade se forma chamada blastocele, envolvida por um tecido ao redor dessa cavidade. Esse tecido vai formar ali a chamada blastoderme, ok? E essa primeira fase, ela compõe a fase de segmentação ou clivagem, onde você tem sucessivas mitoses até a formação da blástula. Quando você forma essas fases embrionárias, mórula e blástula, você tem inúmeras células, dezenas de células, centenas de células muitas vezes. Mas, professor, essas células, elas já têm diferenciação genética de quais órgãos ou tecidos elas irão se transformar no futuro, no corpo de um animal adulto? Será? Não, galera. Essas células não têm nenhuma diferenciação. São células indiferenciadas. Elas não têm qualquer informação genética. Elas não possuem nenhuma expressão gênica. Significa, então, que elas têm capacidade de se transformar em qualquer célula de um embrião adulto. São elas, sim, são elas, as famosas células tronco embrionárias. As verdadeiras e originais células totipotentes. Quando se fala em tratamentos de terapia gênica, onde você extrai células-tronco de embriões humanos, simplesmente para desenvolver tecidos futuros, você usa células enviadas e extraídas dessas fases embrionárias, justamente porque elas não têm informação genética, então elas têm capacidade de se transformar em qualquer órgão ou tecido de um embrião adulto. São exatamente essas fontes que são utilizadas em inúmeros estudos que podem dar capacidade de produzir tecidos em laboratório,
que podem auxiliar numa pessoa que sofreu, por exemplo, uma queimadura de 2º ou 3º grau. Podem, inclusive, se transformar em órgãos, sendo aí o futuro dos transplantes de órgãos, sem precisar, entrar naquelas filas desgastantes para, enfim, receber um órgão. Você pode simplesmente ter um órgão produzido exclusivamente para aquela pessoa que precisa, a partir dessas células-tronco. Lembrando que aquelas células extraídas de medula óssea vermelha, cordão umbilical, elas são multipotentes, não possuem a mesma capacidade. Mas as células extraídas de mórula e blástula, estas sim conseguem se transformar em qualquer órgão ou tecido. E qual é a aplicação que você tem? Imagine só uma pessoa que necessita de um órgão para transplante. Ela pode simplesmente usar essas células para diferenciar em um tecido ou um órgão especificamente produzido para ela. Isso daí é uma das grandes maravilhas da medicina e uma das grandes maravilhas que deve-se ao estudo da embriologia. E agora vamos à nossa próxima fase embrionária. Vamos agora falar de gástrula. A gástrula é formada a partir da fase de blástula. Perceba que a blástula é como se fosse essa bola que possui essa cavidade, a chamada blastocele. E aqui você vai ter agora um processo onde você vai esvaziar a blástula. Imagine que a cavidade, a blastocele, ela vai aos poucos desaparecendo. Ela vai aos poucos diminuindo, como se fosse uma bola sendo esvaziada. E aí você vai aos poucos esvaziando essa bola, até o momento que toda essa cavidade chamada blastocele, ela some, desaparece. E perceba que quando isso acontecer, uma nova estrutura vai ser formada. E essa estrutura dobrada é a gástrula. Vamos analisar agora a nossa nova estrutura. Perceba que a gástrula, ela tem 2 camadas de tecidos. Uma camada que fica para a parte de fora e uma camada que fica para a parte de dentro. Esses tecidos já são formados por células diferenciadas. Veja bem, diferenciadas. Ou seja, elas já possuem informação de quais órgãos ou tecidos elas vão se transformar no futuro. Então aqui você tem os famosos folhetos embrionários, que são conjuntos de células diferenciadas. Professor, eu posso usar as células da gástrula como célula-tronco? Não, você não pode, porque você já tem diferenciação. É por isso que apenas mórula e blástula são fontes de células-tronco embrionárias totipotentes. Beleza? Não esquece. E aqui, o que nós temos de importante na gástrula? A identificação das estruturas é muito simples. Você percebe que na parte de fora você tem a presença de um folheto embrionário chamado de ectoderme. Ecto, fora, derme, tecido. Para a parte de dentro, você tem uma outra organização de células. E aqui você tem um pequeno detalhe. Se você estiver falando de um animal diblástico, que possui 2 folhetos embrionários, a exemplo de um quinidário, exemplo único, você vai chamar esse tecido de dentro de endoderme. Endo, dentro, derme, tecido. Mas, se você estiver analisando um animal denominado triblástico, o próprio nome diz, ele tem 3 folhetos. Se o de fora é a ectoderme, esse de dentro está composto pelos 2 folhetos que faltam, que é a endoderme e a mesoderme. Então você vai identificar esse tecido de dentro como mesentoderme, que é uma mistura da endo mais a mesoderme, ainda não desagregados, mas eles já estão formados, eles só ainda não se separaram. E você encontra um animal triblástico a partir de plateumintos. Em diante, todos são triblásticos. E o único diblástico é o quinidário. Professor, e o porífero? E as esponjas? Não esqueça, a esponja não é nada. Por quê? Porque a esponja só desenvolve seu embrião até a fase de blástula. Não esquece, era uma esponja muito engraçada. Não tinha órgãos, não tinha tecidos, não tinha
Nada, isso mesmo. A próxima estrutura que você também vai formar na gástrula é o plano corporal. O plano corporal do animal, que pode ser dorsal, pode ser ventral, anterior ou posterior. E aqui você também forma uma nova cavidade interna. Essa cavidade ela é importante. Ela é a cavidade que vai dar o nome à nossa forma embrionária, a gástrula. Gastro, estômago, intestino, sistema digestório. Já está te dando uma dica que essa cavidade, então, o arquêntero, é o teu intestino primitivo, que comunica com a parte de fora do embrião com esse pequeno orifício que você observa aqui. Esse orifício é o blastóporo. O blastóporo é o orifício que comunica teu intestino com o meio externo. E aí, quem é o blastóporo? Depende. Ele pode ser a boca ou ele pode ser o ânus. Se esse blastóporo der origem primeiramente à boca, vamos chamar o animal de protostômios, como por exemplo ocorre em nemateumintos, moluscos, artrópodes. Mas se esse buraquinho aqui der origem ao ânus, o animal ele será classificado como deuterostômios, como ocorre em equinodermos e em nós, claro, os cordados. E agora vamos formar a nossa próxima fase embrionária, a neurula. A neurula é formada a partir da gástrula. E aqui, um dos pontos importantes que você tem é a formação do tubo neural, que depende do plano corporal que você define na nossa fase anterior, a gástrula. Se o plano corporal for dorsal, a exemplo de nós cordados, você vai ter a formação do tubo neural nesta área. E o único grupo de animal que forma o tubo neural dorsal somos nós, os cordados, não esquece. Nos outros animais, o tubo ele vai ser ventral. Outro ponto importante na formação da neurula é o celoma. O celoma é uma cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderma. E para isso, veja bem, você precisa ter mesoderma. Por isso que você só vai classificar celoma em animais que são triblásticos, de plateumintos em diante. E aí, professor, o quinidário não classifica celoma? Não, quinidário não classifica celoma. E não vá confundir, ele não é acelomado por isso. E aí, ele é o quê? Ele não é nada. Porífero também não é nada, porque porífero, lembrando, só desenvolve até blástula, ok? E o primeiro tópico quanto à formação do celoma são os animais verdadeiramente acelomados, a exemplo dos plateumintos. Os plateumintos são os únicos animais com essa característica. A única cavidade corporal que ele possui é revestida pela endoderme. Perceba aqui nessa imagem que a mesoderma, ela está entre a ectoderma e a endoderma, mas ela não reveste nenhuma cavidade. Então este é o animal verdadeiramente acelomado. O segundo grupo de animais são os nemateumintos. Eles são animais pseudocelomados. Perceba que a mesoderme, ela só reveste a cavidade corporal pelo lado de fora. Ela não faz um revestimento pelo lado de dentro. Então esse revestimento é parcial. Ou seja, aqui você tem um animal verdadeiramente pseudocelomado. E o terceiro grupo de animais quanto à formação de celoma são finalmente os celomados. Esses animais, gente, a cavidade corporal, ela é totalmente revestida pela mesoderme. Como podemos observar, você vê que essa cavidade corporal, ela está revestida por todos os lados pelo nosso terceiro folheto embrionário. Nesse caso, você pode ter dois tipos de formação de celoma. Você pode ter o esquizoceloma, que ocorre em moluscos, anelídeos e artrópodes, e você pode ter o enteroceloma, que ocorre em equinodermos e cordados. E aqui vemos a estrutura final da neurula, composta por ectoderma, a endoderma revestindo a cavidade, o arquêntero, a mesoderma revestindo a cavidade do celoma. Aqui você observa o tubo neural que foi formado pela ectoderma, e nessa neurula em especial de um cordado, você observa a notocorda,
que vai dar origem à coluna vertebral apenas em animais vertebrados. E após a fase da neurula, você observa a organogênese, que nada mais é do que a identificação da origem dos órgãos e tecidos a partir dos folhetos embrionários que nós acabamos de estudar. Você observa que a ectoderme, ela vai formar sistema nervoso e anexos, ela vai formar a epiderme e também os anexos da epiderme. Aqui você observa a endoderme, que vai formar sistema digestório e glândulas anexas do sistema digestório, sistema respiratório e também órgãos anexos, como brânquias e pulmão. E, por fim, a mesoderma, o nosso terceiro folheto, que vai fazer toda a diferença em um animal. Ele forma a maioria dos órgãos e tecidos, como tecido conjuntivo, tecidos musculares, sistema cardiovascular, sistema urogenital, e em nós, cordados, é da mesoderma que origina a notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. Tipos de ovos e tipos de segmentação. Aqui vamos observar que existe uma diferença entre os tipos de ovos existentes em diversos animais. E essa diferença ela é dada pela quantidade de uma substância nutritiva chamada vitelo. O que é vitelo? Vitelo é uma substância formada primordialmente por proteínas e lipídios que serve para nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Mas tem um pequeno detalhe que você precisa saber. O vitelo, ele não é muito agradável para as divisões celulares. Ou seja, se você tiver muito vitelo, ele vai acabar dificultando a divisão das células, as segmentações, as mitoses. Então a célula vai se dividir pouco ou simplesmente não vai se dividir se você tiver muito vitelo. Mas quando o animal tem pouco vitelo, a divisão ela acontece de maneira bem acelerada, de maneira bem grande. Aqui podemos observar como a quantidade de vitelo afeta o desenvolvimento dos ovos. Temos aqui esse primeiro grupo chamado de ovos alécitos, oligolécitos ou isolécitos. Eles, como o próprio nome já identifica, possuem uma quantidade muito pequena ou simplesmente nenhuma quantidade de vitelo. Esse tipo de ovo tem uma divisão que ocorre em toda a sua estrutura. Toda ela sofre segmentação, toda ela sofre divisão celular. Vamos identificar essa divisão como holoblástica, do tipo igual, porque perceba que cada célulazinha dessa, chamada blastômero, possui tamanhos aproximadamente iguais. Você observa esse tipo de ovo na grande maioria dos animais, a exemplo de plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermos e principalmente nós, mamíferos placentários. O segundo grupo de ovo, eles são chamados de heterolestos ou mediolestos ou telolestos incompletos. Esse tipo de ovo possui uma quantidade média de vitelo distribuída em uma região do ovo. Perceba que essa região, ela possui mais vitelo que a outra. Essa região que tem mais vitelo é chamada de polo vegetativo e essa região que tem pouco vitelo é chamada de polo animal. Como o vitelo ele influencia na taxa de divisão, onde tem pouco vitelo, vai segmentar muito. E onde tem muito vitelo, segmenta pouco. A segmentação ocorre de maneira desigual, mas todo ovo sofre segmentação. Então vamos identificá-la como segmentação holoblástica desigual, fazendo referência aos blastômeros, que agora têm tamanhos desiguais. Esse tipo de ovo ocorre quase que exclusivamente em anfíbios, sendo encontrado também em algumas espécies de peixes. O terceiro grupo de ovo são os telolécitos completos ou megalécitos. Esse grupo possui uma grande quantidade de vitelo distribuído sobre toda a superfície da estrutura do ovo, ficando apenas essa pequena região chamada disco nuclear
desprovida de vitelo. Aqui você terá um polo vegetativo extremamente grande, que é toda essa área que possui vitelo, e o polo animal restrito apenas ao disco nuclear, como podemos observar nesta figura. Aqui você percebe que o desenvolvimento vai acontecer apenas na área do disco nuclear, não ocorrendo divisão no restante do ovo, pelo fato da abundância de vitelo dificultar essa divisão. É um tipo de ovo que vai segmentar apenas em uma parte, identificado como meroblástica, e essa meroblástica ocorre apenas no disco nuclear, sendo então identificada como meroblástica discoidal. Muito comum de animais ovíparos, como aves, répteis, a maioria dos peixes, os moluscos cefalópodes e mamíferos que botam ovos, a exemplo dos monotremados, o ornitorrinco e a équidna. E por fim, temos o último tipo de ovo, identificado como centrolécito. Aqui você tem uma grande quantidade de vitelo concentrada na parte central do ovo. Isso faz com que apenas a área da superfície do ovo sofra segmentação, não tendo divisão na área central. Então, apenas a superfície sofre divisão, é então identificada como uma segmentação meroblástica superficial, porque apenas uma parte segmentou e essa região foi a superfície do ovo. É um tipo de ovo exclusivo dos artrópodes. E vamos falar agora dos anexos embrionários, onde o próprio nome diz, são estruturas que auxiliam no desenvolvimento do embrião durante essa fase de crescimento, que ocorre ou dentro de um corpo de um indivíduo genitor, ou até mesmo dentro de ovos com casca calcária. O primeiro anexo embrionário é o saco vitelínico, e o próprio nome diz, é uma bolsa que armazena vitelo, e o vitelo tem função de nutrição. Todos os animais vertebrados terão saco vitelínico. Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, inevitavelmente todos vão precisar nutrir. E também a outra função relacionada ao saco vitelínico, que é a produção de células sanguíneas. Todos necessitam de células sanguíneas e as primeiras são produzidas por esse anexo embrionário também. O nosso próximo anexo é o córion. Esse já é uma membrana que tem por função auxiliar nas trocas gasosas que o embrião ele vai realizar com o meio. Mas observe, peixe e anfíbio não vai ter a presença do córion. Por quê, professor? Que o bichinho não tem córion? Porque ele é um animal cujo desenvolvimento embrionário ocorre na água. E diretamente neste ambiente, ele faz a absorção dos gases respiratórios. Então ele não vai precisar gastar o pouco de nutrientes que ele tem para produzir um anexo embrionário que para eles serão inúteis. Resultado, você só vai ter efetivamente em peixe e anfíbio o saco vitelínico, estando então o córion presente em répteis, aves e mamíferos. O alantoide é uma bolsa que tem por função armazenar excretas nitrogenados, que por muitas vezes são tóxicos. Só estará presente em répteis, aves e mamíferos, não tendo em peixe e anfíbio pelos mesmos motivos. Peixe e anfíbio, galera, se desenvolve na água. A água é solvente universal. Então aquele xixizinho que o peixe der na água é igual aquele xixizinho que tu vai dar na piscina que ninguém vai perceber. Por quê? Porque vai dissolver. Então esse animal não vai gastar os seus poucos nutrientes produzindo ali um anexo embrionário que para eles não vai ter função. Produziu excreta nitrogenado, jogou na água, a água dispersou. Mas o réptil, uma ave e um mamífero vão precisar do alantoide. Caso contrário, essa intoxicação pode causar até a morte do embrião em desenvolvimento. O nosso próximo anexo é o âmnio. E este, galera, de longe, é o principal anexo embrionário quando se fala de conquista do ambiente terrestre. Não esquece, evolutivamente falando, o âmnio foi essencial na transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre.
E ele ocorre em répteis, aves e mamíferos. Mais uma vez, não está presente em peixes e anfíbios por motivos óbvios, né? Peixe e anfíbio desenvolvem-se na água, não vão precisar de amnion. E o nosso último anexo embrionário é a placenta, exclusiva de mamíferos. Todo mamífero tem placenta? Não! Você não vai ter a placenta nos mamíferos ovíparos, que colocam ovos. O desenvolvimento embrionário deles será igual ao de uma ave, não esquece. E como é que é o desenvolvimento pela placenta? Predominantemente, ela é formada por tecidos de córion e alantoide. Você pode observar nessa figura que o córion se funde ao alantoide nessa pequena região, onde você tem intensa vascularização, mas sem contato direto de sangue materno com o sangue do feto. Por esses vasos sanguíneos, você tem em destaque aqueles que comunicam com o embrião. Pelo cordão umbilical passam 2 artérias, uma veia, por onde ele vai receber nutrientes, gases e vai ter os excretas produzidos retirados. Isso ocorre até momentos antes do parto. Além de todas as funções da placenta, podemos também destacar a função da produção de hormônios durante a gravidez, como a gonadotrofina coriônica, popularmente chamada de HCG, que é percebida em exames de gravidez, como o beta-HCG. Também a placenta é responsável pela produção de progesterona e estrógeno a partir do 2º trimestre de gestação. E essa foi mais uma aula do nosso programa do Pré-Calouro da Universidade do Estado do Amazonas. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, o seu like e baixar o aplicativo no seu telefone celular para que você possa ter acesso a todos os conteúdos extras. Ok, galera? Grande abraço, até a próxima. Tchau!